Bendirei ao Todo-Poderoso, Deus de Israel, em todo o tempo. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Só Ele é digno de receber toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração. Ele está além da medicina, da ciência, do médico, do homem, do advogado homem, do juiz homem. Ele está acima de tudo e de todos, acima do dinheiro, acima das riquezas desse século. Ele está acima de todas as coisas, de tudo. Creia de todo o teu coração. Louvado seja Deus. Ele tem o controle dessa situação que essa pessoa está enfrentando. Ele tem o controle desse problema. Ele pode resolver essa situação, esse problema. Ele pode reverter essa situação. Ele pode dar vitória para essa pessoa que crê, que confia, que toma posse. Creia de todo o teu coração. O Todo-Poderoso Deus de Israel, Ele é a única solução para o homem e para a mulher. Eu vou orar pela tua vida, eu vou interceder pela tua vida, diante da presença de Deus. E que a minha fé se una com a tua fé une com a minha fé. E assim nós vamos tocar no Todo-Poderoso Deus e vai acontecer um milagre que eu preciso, que você precisa. Eu também preciso de milagres. Eu também preciso do socorro urgente de Deus. Como essa pessoa que está precisando, necessitando da presença do Senhor. Essa pessoa que é necessitada. Recebe esta oração, creia. E principalmente essa pessoa que está inscrita no canal do Pastor Olavo Neves aqui no YouTube. Deus, Ele vai te abençoar. Ele vai te dar paz e alegria. Cada vez mais. Creia. Dia após dia você vai sentir isso. Você vai sentir a libertação. Você vai sentir a paz e a alegria de Deus. Ouve essa oração e logo em seguida ouve a palavra de Deus. Ouve do começo até o final. E o Espírito Santo vai falar contigo. Deus poderoso, Deus grandioso, Deus de Ezequias. Tu és Deus, Pai. O Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor prospera. O Senhor faz o sobrenatural, o extraordinário. O Senhor faz coisas maravilhosas nos dias de hoje. O Senhor é poderoso, grandioso. O Senhor é o Deus de Elias, de Eliseu, de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Davi. Tu és o Deus de todo aquele que crer, que confia. O Deus de todos os viventes. O Senhor manifesta na vida dos que creem. Essa pessoa crê. Eu intercedo por cada homem e cada mulher. Toca com teu poder, Pai. Sopra a tua presença na vida dessa pessoa, tirando todo o mal, afastando dela todo o mal, doenças, enfermidades, todo espírito de perturbações, espírito de enfermidade, de doença. Tira do meio do teu povo todo o mal, Senhor. Põe a tua mão, liberta essa pessoa, cura essa pessoa. Faz o extraordinário a favor dessa pessoa. O sobrenatural, cura, liberta. Tira essa pessoa dessa situação. Resolve esse problema que essa pessoa não está conseguindo resolver. Resolve, Pai. Põe a tua mão. Ajuda ela, Senhor, sobressair. Ajuda ela a tomar posse dessa vitória, meu Pai. Eu profetizo bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa, sobre a casa dela, sobre a família. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Principalmente na vida dessa pessoa que está inscrita no canal do Pastor Olavo Neves. Amém. Graças a Deus. Recebe em nome do Senhor Jesus e creia de todo o teu coração. Louvado seja Deus. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Isaías, capítulo 38, a partir do versículo 1. Ouve esta palavra do começo até o final, em nome do Senhor Jesus. Ele está no controle da situação. Ouve essa palavra do começo ao fim, porque Deus, Ele vai te abençoar, por intermédio da palavra, cada vez mais. Está escrito: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa,
porque morrerás e não viverás. Para Ezequias e para qualquer homem, mulher, essa palavra que Isaías trouxe para o rei Ezequias foi desagradável e é desagradável. Imagina alguém falar da parte de Deus, mandando a pessoa colocar a ordem em casa, ou melhor, colocar a casa em ordem, porque certamente morrerá, não viverá. Imagina. Isaías, o profeta Isaías, conhecia o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um dos reis que mais obedeceu a Deus. Foi o que mais agradou a Deus de todos os reis. Esse homem aqui, ele era um homem correto, honesto. Ele temia Deus, ele obedecia a Deus. Isaías conhecia ele. E ele conhecia Isaías. Ele sabia que Isaías era o maior profeta da época. Agora imagina, quando ele ficou sabendo que Isaías estava chegando ali, na casa dele, no palácio. Ele doente. É certo de que ele imaginou, ele pensou na hora, vou ser curado agora, através do profeta, através do homem de Deus, através de Isaías. Só que Isaías veio trazendo algo desagradável da parte de Deus, mas ao mesmo tempo foi o zelo de Deus, foi o cuidado de Deus, porque Deus ele não tem que dar satisfação para alguém. Deus ele fala com aquele que obedece a ele. Por que Deus fez isso com Ezequias? Porque Ezequias tinha crédito com Deus. Ezequias ele obedecia a Deus. E a vontade de Deus, que é o desejo, a vontade de Deus, é salvar todos os homens. E Deus quis salvar Ezequias e quis salvar a casa dele. E por isso Deus deu essa ordem para o profeta Isaías. Vai lá e fala para o rei Ezequias colocar a casa dele em ordem, porque essa doença que está nele vai matar ele. Ele vai morrer com essa doença. Ou seja, essa doença vai matar ele. É mortal essa doença. Mas observa o cuidado de Deus. Deus mandou Ezequias falar na casa dele, com a família dele, para colocar a casa dele em ordem. Porque é certo que alguém não estava andando como o rei Ezequias andava. E o desejo de Deus é salvar o servo dele e a família do servo dele. Mas quando a casa está desorganizada, não está em ordem, Deus fala com o servo dele para colocar a casa dele em ordem. Esse foi o desejo, essa foi a vontade de Deus. Ezequias, ele foi um privilegiado. Ezequias, ele tinha crédito com Deus. E na hora que foi para ele usar os créditos, ele viu como valeu a pena ele ter obedecido ao Todo-Poderoso Deus. Ele ter andado no caminho da retidão. Isaías não se sentiu confortável em levar esta palavra para Ezequias. Imagina. É certo que não foi fácil para Isaías ter que falar isso para aquele servo de Deus também, porque Ezequias também era servo de Deus, obedecia a Deus. Isaías teve que falar essas palavras para Ezequias. E Deus ele é generoso. Deus ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro. Deus ele conhece os servos dele e as servas dele. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe dos nossos caminhos, das nossas obras, dos nossos feitos. Ele não tinha que dar satisfação para o rei Ezequias, mas ele deu. Ele deu. Ele falou para Isaías para ir na casa do rei Ezequias, para avisar ele. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse:
Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Observa bem o testemunho desse homem, a confissão deste homem, e essas palavras são verdadeiras. Deus ouviu dos céus quando Ezequias orou a ele. Isaías aqui já tinha saído do palácio. Isaías estava ainda na cidade. E Ezequias virou o rosto para a parede, porque ele ficava sempre de barriga para cima, olhando para o teto, a ponto dos olhos dele secar, de tanto olhar para cima, de tanto olhar para o céu. É certo de que ele estava olhando e querendo ver o céu, mas ele só viu o teto no quarto dele. E Deus no céu, olhando para Ezequias deitado naquele lugar, naquela cama. E Deus ouviu a oração de Ezequias quando ele virou para a parede. Ele se humilhou na presença de Deus e confessou a vida dele para Deus, porque ele andava com fidelidade, com inteireza de coração, ou seja, inteireza de coração é com retidão de coração. Ele andou no caminho da retidão, ele obedeceu a Deus. Ele confessou para Deus, e essas palavras, essa confissão, Deus ouviu, porque foi palavras verdadeiras, ou foram palavras verdadeiras. E Deus reagiu quando Ezequias agiu. Porque quando o homem age na terra, Deus reage no céu. E o homem na terra sente a reação de Deus nos céus e vê o resultado. Se Ezequias ficasse calado, se Ezequias não agissem, não tomassem atitude, não confessava a vida dele, porque ele andou em retidão, certamente o milagre não ia acontecer. Mas Ezequias logo virou o rosto para a parede e começou a chorar, falando com Deus, falando com Deus. Ele chorou muitíssimo. Ele orou e ele chorou muitíssimo. Deus do céu ouviu a oração de Ezequias e viu as lágrimas de Ezequias. Que maravilha! Como está escrito no versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Sede a isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Deus, ele fez o sobrenatural acontecer. Porque Ezequias orou, porque Ezequias chorou muitíssimo, chorou para Deus. Ele confessou para Deus e Deus do céu ouviu. Isaías, o profeta Isaías, ainda estava na cidade. E de repente, Deus fala para o profeta: Isaías, volta lá, na casa do rei Ezequias, e fala para ele que o Deus de Davi, pai dele, ouviu a oração dele e viu as lágrimas dele. E fala para ele que eu estou curando ele, em outras palavras. E estou dando para ele mais 15 anos. Que maravilha! Que maravilha! E o sinal disso é que eu vou dar a vitória para ele sobre o rei da Síria, que tinha se levantado contra aquela cidade, contra Ezequias. E por intermédio de Ezequias, Deus estava dando a vitória para aquela cidade, para o rei Ezequias.
Deus, ele fez o sobrenatural acontecer. Ele fez o sol retroceder 10 graus no relógio de Acás, porque naquela época a hora era visto pelo sol. Eles via a hora pelo sol. Eu lembro que os meus pais, ainda neste lugar onde eu estou agora, eles não tinham relógio e eles sabiam a hora pelo sol. Eles olhavam para o sol e sabiam que hora era aquela. Eu vi isso muitas vezes. Deus, ele retrocedeu o sol 10 graus. O rei da Síria se perdeu todo. Ficou sem saber o que fazer. Porque Deus confundiu eles. Deus venceu o rei da Síria. Deus deu a vitória para Ezequias. Deus curou Ezequias. Ezequias foi um rei abençoado. Deus foi a favor de Ezequias. Ezequias, ele recebeu, ou melhor, ele ouviu do profeta Isaías uma palavra desagradável. Ele não repreendeu a palavra, não, mas ele confessou a vida dele para Deus, e ele chorou muitíssimo. E Deus ouviu a oração do rei Ezequias, e viu as lágrimas do rei Ezequias, porque Ezequias, o rei Ezequias se humilhou na presença de Deus, e Deus deu a cura para ele, a libertação daquela enfermidade mortal. Deus deu a vitória para Ezequias sobre o rei da Síria, que tinha se levantado contra Ezequias, contra a cidade. Deus fez o sobrenatural a favor do rei Ezequias. Como vale a pena a pessoa ajuntar crédito com Deus? Como vale a pena você ter crédito com Deus? Vale a pena você acumular crédito com Deus. Vale a pena você andar no caminho da retidão. Vale a pena você fazer o que é reto diante dos olhos do Criador, como Ezequias fez. Vale a pena, porque lá na frente você vai usar esses créditos. Você vai ver como valeu a pena você ter ouvido a palavra de Deus, ter crido na palavra de Deus, ter obedecido a palavra de Deus, ter colocado a palavra de Deus em prática na tua vida. Você vai ver lá na frente como valeu a pena. Como valeu a pena. E não é só para você, não. Não vai valer a pena só para você, não. Mas sim para a tua casa, para a tua família, para todos aqueles que se aliam contigo, todos aqueles que estão do teu lado. Porque através de Ezequias, através dos créditos de Ezequias, Deus poupou aquela cidade. Aquela cidade seria destruída. Mas por conta da atitude de Ezequias, Deus livrou aquela cidade. Por conta de Ezequias. Deus foi glorificado. Deus foi exaltado, porque o rei da Síria perdeu, e Ezequias foi curado. Ezequias, ele morreu sendo honrado, depois do tempo que Deus deu para ele. Imagina a obediência desse homem depois desse acontecimento. Imagina como esse homem obedeceu a Deus, sabendo que Deus era a favor dele, sabendo que Deus estava vendo ele, ouvindo ele, agindo e reagindo a favor dele. Imagina. Creia, se você ouve a palavra, creia na palavra e pratica a palavra, obedece a palavra, Deus vai ser a teu favor. Toma posse dessa palavra, creia nesta palavra. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus. Creia em nome do Senhor Jesus. E compartilhe essa palavra, que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado, com a vitória, com o milagre, com a bênção de Deus. Creia de todo o teu coração. Eu creio. E eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Deus, ele vai fazer o sobrenatural acontecer. O sobrenatural é aquilo que já é dado como perdido. E de repente Deus reverte a situação, de repente Deus faz o extraordinário que só Ele pode fazer na vida deste homem e desta mulher. Pessoas desenganadas pelos médicos, pela medicina, pela ciência, pelo homem,
Pessoas que já deu como perdido ou perdida, de repente, olha a vitória chegando. Creia de todo o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, Deus ilumine os teus caminhos, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida. Creia de todo o teu coração, compartilhe essa palavra. E você que não se inscreveu ainda neste canal do Pastor Olavo Neves, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Se inscreva em nome do Senhor Jesus. Entra aí no meu perfil no YouTube, você vai ver um nome preto escrito, inscreva-se. Se você apertar ali, você vai estar inscrito nesse canal. Para você que não sabe, tem muitas pessoas que não sabem, porque algumas delas já falaram para mim que não está conseguindo se inscrever no canal. Mas Deus te dá entendimento para você entender e para você ouvir as palavras que é pregada e gravada e postada neste canal. Em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a todos de coração, em nome do Senhor Jesus. Um abraço e que seja o Senhor Jesus abraçando cada um de vós, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, te dando vitória. Recebe o abraço do Senhor Jesus. Fica livre do teu mal. Fica livre dessa situação desagradável. Fica livre desse problema. Amém? Graças a Deus.